Olá, aqui é o professor Vitor Proença. Nesse vídeo a gente vai explicar um pouquinho quais são os principais sintomas de problemas no pâncreas, de uma maneira geral, ok? A gente não vai detalhar as doenças. Em outro vídeo a gente fala mais sobre cada uma das doenças, pancreatite aguda, crônica, neoplasias do pâncreas, entre outras alterações, tá bom? Mas vamos lá, rapidinho aqui, só para você se situar em relação a esses problemas. Quais são os sintomas principais de problemas do pâncreas? Primeira coisa, dor abdominal intensa, tá? Isso aqui é muito característico, por exemplo, de pancreatite aguda, por exemplo, ou casos de agudização de pancreatite crônica, e inclusive febre. Se houver um grande processo inflamatório no organismo, libera substâncias que ativam lá no centro de controle de regulação da temperatura no hipotálamo, estimulando a febre. As prostaglandinas, por exemplo, estimulam isso, tá bom? Náuseas frequentes e vômitos, por quê? Porque uma das funções aí do pâncreas é liberar enzima no intestino delgado para fazer a quebra de diferentes nutrientes da nossa alimentação, como lipídios, proteínas e também carboidratos. Então, por exemplo, lipase quebra lipídio, os carboidratos são quebrados, por exemplo, pela amilase, entre outras substâncias, e as proteases quebram as proteínas, como tripsina, quimiotripsina, nesse caso, principalmente a quimiotripsina. Então, nesse caso, se as substâncias não estão sendo quebradas, elas estão se acumulando lá no intestino delgado, inclusive alterando o funcionamento da microbiota, alterando o próprio peristaltismo, que são aqueles movimentos lá de movimentação do bolo fecal para a excreção. E essas substâncias aqui acumuladas, por exemplo, podem levar a náusea, vômito, esse é um dos sintomas muito importantes. Isso também está relacionado com o próprio processo inflamatório que acontece aqui, o cansaço excessivo que esse paciente tem, prostração e essa dor abdominal intensa, que é muito característica aí da pancreatite aguda, principalmente, mas para o lado esquerdo, que a gente diz, um pouco para baixo da costela aqui, essa dor que pode se irradiar para a parte posterior aqui do abdômen. Pele e olhos amarelados, que é a icterícia, isso aqui está bastante relacionado, na verdade, com bilirrubina, que são alterações nas vias hepatobiliares, que são fígado e vesícula biliar. Por quê? Porque eles têm ductos comuns que vão liberar os seus constituintes, aí, que são sais biliares, lá no intestino delgado. Então, quando tem, por exemplo, uma pedrinha ali, uma litíase, na vesícula biliar, ela pode atrapalhar a liberação das substâncias do pâncreas, as substâncias se acumulam e elas são enzimas, proteases. As proteases vão digerir o pâncreas, levando, por exemplo, a uma pancreatite aguda. Então, nesse caso, o problema não iniciou no pâncreas, ele iniciou na vesícula biliar ou até mesmo no próprio fígado. E é por isso que é importante aqui solicitar exames de hepatograma que a gente diz, que são AST-ALT ou TGO-TGP, gama-GT, fosfatase alcalina, bilirrubina direta, albumina, até um coagulograma, dependendo para analisar se a extensão de lesão no fígado é maior, entre outros exames como hemograma, proteína C reativa, tá? Entre outras solicitações que o médico pode fazer nesse caso. A diarreia também é muito frequente. Em alguns casos, ou em muitos casos, essa diarreia pode ser com muita gordura, fétida, mais amarelada. Por quê? Porque vai ter o lipídio que não foi digerido, porque as enzimas não foram liberadas no intestino delgado para fazer essa digestão. E se for, por exemplo, uma alteração na própria vesícula biliar, não liberou sais biliares, não fez emulsificação, não fez digestão, a quantidade de gordura fica excessiva e leva a alteração na osmolaridade, levando à liberação abrupta desse conteúdo intestinal, tudo bem? Perda de apetite e peso, inclusive levando à desnutrição. Você imagina aqui, por exemplo, que várias enzimas, A, D, E, K, que são mais lipossolúveis, que a gente diz, vão estar dissolvidas naquele conteúdo lá do intestino, e elas não estão sendo absorvidas, está sendo atrapalhado, porque isso está sendo jogado para fora. Não só lipídio, proteína que não foi quebrada adequadamente, os carboidratos também, que são mais complexos aí, que são maiores, também não foram quebrados em sacarídeos pequenos, mono, disacarídeos, e os peptídeos também em aminoácidos para serem absorvidos. Consequentemente, se não absorve essa quantidade grande de nutrientes da nossa alimentação, o paciente vai ter perda de peso e, inclusive, pode ter desnutrição.
Também tem perda de apetite em muitos casos, pelo próprio acúmulo de substâncias aí, atrapalhando o esvaziamento gástrico, então liberação de hormônios como gastrina, leptina, entre outros hormônios, GLP, isso tudo pode ser alterado também, modificando lá o centro da fome, que a gente diz no sistema nervoso central. Então isso tudo pode ser também alterado. Inclusive, pode levar até a diabetes, que é uma porção do pâncreas lá mais endócrina, que a gente diz, nas células lá alfa, beta, beta, nesse caso especificamente de diabetes, está mais relacionado com as células beta das ilhotas de Langerhans, que podem ter sido lesionadas pela liberação excessiva de enzimas do próprio pâncreas mesmo, ok? Então, pode levar, nesse caso, a uma alteração como diabetes. Então, você está percebendo aqui que são vários sintomas característicos aí de pâncreas, outros não são característicos do pâncreas, como, por exemplo, ó, a icterícia, pode estar mais relacionado, na verdade, com o fígado e vesícula biliar. A dor abdominal pode ser estômago, apêndice, etc., mas mais para esse lado esquerdo, normalmente está mais relacionado com pâncreas. Náusea, vômito, pode ser qualquer coisa isso daqui, pode ser uma infecção ou alguma outra alteração. Então, tem coisa que não é específica. E é exatamente por isso que o médico vai solicitar exames complementares, tudo bem? Baseado em todo o quadro clínico desse paciente relatado, ele solicita exames, citando aqui rapidamente, porque a gente já fez um vídeo sobre isso, de amilase, lipase, tripsinogênio ou tripsina, que são alguns dos exames de sangue, solicita hemograma, solicita proteína C reativa, que a gente já citou aqui para você, e inclusive exames de imagem, porque uma pancreatite pode estar em paralelo aí, pode estar, na verdade, demonstrando uma neoplasia de pâncreas, que aí é uma coisa muito mais grave, um adenocarcinoma, por exemplo, que aí ele tem que solicitar exames específicos, exames de imagem, ressonância, entre outros exames, fazer até, em alguns casos, uma punção por agulha fina, que a gente diz, punção aspirativa por agulha fina, que é uma biópsia, resumidamente, para analisar qual o estadio, né, desse desenvolvimento desse câncer de pâncreas. Mas aí são outros 500, a gente conversa em outras aulas sobre isso. Se você quiser, escreve aqui nos comentários o assunto que você tem dúvida, que a gente prepara uma aula detalhada especificamente para tirar a sua dúvida, tá bom? Lembra aqui de curtir esse vídeo e também de se inscrever aqui no canal do IBAP Cursos e ativar as notificações lá, aquele sininho e tal, para você receber os próximos vídeos, que vem coisa muito bacana aí sobre doenças que a gente descreve aqui dentro do IBAP Cursos e exames laboratoriais, essa associação é de físio, patologia e a patologia clínica ou análises clínicas que a gente diz, beleza? Só para a gente fechar esse vídeo, eu te convido a conhecer o Passaporte IBAPFlix. Passaporte IBAPFlix é a nossa plataforma de cursos aqui do IBAP dentro da área da saúde, especificamente para isso. Cursos como bioquímica, micro, imuno, parasito, hemato, básica, clínica também, a parte mais de análises clínicas a gente tem detalhado aqui. A gente tem cursos com videoaulas, certificado já incluso, material, muitos desses cursos aí com apostila, alguns com outros materiais complementares, algumas questões para você treinar os conhecimentos, e claro, o meu suporte e também o suporte da minha equipe por e-mail, por WhatsApp, ou seja lá o que for melhor para você nesse momento para agilizar a tirada de dúvida aí, para solucionar a sua dúvida que você tenha, tudo bem? Os certificados já estão inclusos dentro da sua assinatura, o acesso a todos esses cursos aí do Passaporte e IBAPFlix também já está incluso, o acesso por 1 ano com uma única assinatura, você tem acesso a tudo isso, já está tudo liberado, faz o curso que você quiser, na hora que você quiser e na sua levada, na sua pegada, vamos falar dessa maneira. Tá bom? Então o link está na descrição aqui desse vídeo e eu vou colocar também no primeiro comentário fixado lá, para você conhecer melhor o Passaporte IBAPFlix, tem garantia, tem treinamentos de carreira, tem mais um monte de coisa bacana que você vai gostar, tá bom? Então é isso aí. Obrigado por você me ouvir até agora. Meu nome é Vitor Proença. Um grande abraço e até a próxima aula.